Então, as características gerais dos tecidos epiteliais de revestimento, para na sequência, na aula síncrona, vocês verem a classificação, como que a gente classifica os tecidos epiteliais de revestimento, vocês vão ver daí com a professora Carla na aula síncrona. O conceito geral de epitélio é que ele é um tecido que vai recobrir, vai estar cobrindo então todas as superfícies corporais, com exceção então das cartilagens articulares, do esmalte dentário e da superfície anterior da íris. E ele ainda cobre todas as cavidades internas do corpo, ou seja, todos os órgãos com luz, eles são recobertos por um tecido epitelial de revestimento. Quando a gente separa a palavra epitélio, é um tecido que cresce sobre outro tecido. E sobre que tecido que esse epitélio de revestimento ele vai estar crescendo? Então, nessa figura esquemática aqui, a gente tem esse tecido altamente celularizado que a gente está vendo aqui, é um epitélio de revestimento. Nesse caso, é um epitélio de revestimento com várias camadas de células. Então, ele é um tecido epitelial de revestimento que a gente chama de estratificado. A camada mais superior, ela é pavimentosa, então ele é estratificado pavimentoso. E ele está apoiado sobre uma estrutura que é chamada de membrana basal, que a gente vai aprender o que é essa membrana basal, que é uma estrutura acelular, e ele está crescendo sobre um tecido conjuntivo, que está indicado aqui como lâmina própria, certo? Na imagem de histologia, na fotomicrografia, a gente tem aqui, ó, esse epitélio de revestimento estratificado, então, pavimentoso, crescendo sobre um tecido conjuntivo, que é esse tecido conjuntivo localizado aqui embaixo, apoiado sobre uma membrana basal, que é essa linha mais cor-de-rosa que a gente tá vendo nesse pedacinho aqui, certo? Quando a gente fala da origem embrionária, ele é o único dos 4 tecidos fundamentais que, dependendo da sua localização no organismo adulto, ele pode ser derivado de um dos 3 folhetos embrionários. Quando a gente fala de um epitélio que reveste a superfície corporal, através da pele, por exemplo, a epiderme da pele, ele é derivado do ectoderma. Quando a gente fala de um epitélio que reveste o trato digestório e o pulmonar, ele é derivado do endoderma. Quando a gente fala de endotélio e de mesotélio, que é o que a gente tem nessa imagem também aqui de histologia, de lâmina histológica, aqui a gente tem um mesotélio formado por um epitélio de revestimento simples pavimentoso, assim como um endotélio, que é o que está revestindo esse capilar sanguíneo, também simples pavimentoso. Qual que é a diferença entre eles? Um endotélio é o epitélio que vai estar revestindo as cavidades cardíacas e os vasos, tanto sanguíneos como linfáticos, como a gente está vendo aqui nesse capilar sanguíneo. E um mesotélio é um epitélio que reveste as cavidades corporais internas, como a cavidade pleural, a cavidade pericárdica e a cavidade peritoneal, como a gente está vendo aqui, ó. Isso daqui é um mesotélio. Tá certo? No caso dos endotélios e dos mesotélios, eles são derivados do mesoderma, certo? Nessa imagem, o que a gente tem? Em A gente tem uma figura esquemática de um tecido epitelial de revestimento simples, uma camada de células e pavimentoso. Mas é só para a gente entender os 2 tipos de visualizações que a gente pode ter desse epitélio. Então, quando a gente tem uma vista superior, a gente vai ver essas células achatadas, mas o que a gente vai enxergar? Essa linha tortuosa que indica o quê? A união das membranas entre as células vizinhas. Então, a gente vai enxergar o quê? As células achatadas, mas a gente enxerga a união das membranas entre as células. Quando a gente vê essa estrutura em corte, a gente não vê a união das membranas, mas a gente vai ver o quê? Os núcleos altamente achatados dessas células, que é o que a gente está vendo em B. Isso daqui é o quê? É um capilar sanguíneo em corte longitudinal, hemácias no centro, e aqui os núcleos achatados do endotélio vascular, mostrando então esses núcleos extremamente pavimentosos. E em C, a gente vai ter o quê? A vista superior de um tecido epitelial de revestimento. Vista superior, o que eu vejo então?
a união das membranas entre essas células e os núcleos num cor-de-rosa bem clarinho, indicado aqui pelo N, certo? Os epitélios, eles apresentam diferentes funções dependendo da sua localização. Quando a gente fala, por exemplo, que um epitélio tem uma função de proteção, a gente fala de um epitélio com função de proteção, como, por exemplo, o epitélio presente na pele através da epiderme. Por quê? Porque ele está protegendo todos os outros tecidos localizados abaixo dele. Um epitélio com função de absorção, como aquele presente no intestino delgado e no intestino grosso, responsável pela absorção de nutrientes, através do quê? De microvilosidades presentes na sua superfície. Um epitélio com função de transporte de substâncias sobre a superfície, aqueles que possuem cílios, outras especializações de membrana, mas que têm o quê? Responsável pelo movimento unidirecional, podendo empurrar substâncias ou então estruturas que estejam na sua superfície. Epitélios com função de secreção são os epitélios glandulares, glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Epitélios com função de excreção, aqueles presentes nos túbulos renais, por exemplo, que vão ter função excretora através da produção da urina. Epitélios com função de trocas gasosas, aqueles presentes nos alvéolos pulmonares, responsáveis pela troca de oxigênio e CO2. Epitélios com função de deslizamento entre superfícies, presentes nos mesotélios das serosas. Percepção de estímulos, epitélios altamente especializados, como os neuroepitélios, gustativo e olfatório. Essa imagem é uma imagem que vocês vão ver depois novamente na aula de classificação, onde a gente tem os diferentes tipos de tecidos epiteliais de revestimento, os diferentes tipos de epitélio de revestimento simples, os estratificados, aqueles especiais, como o transicional, epitélio pseudoestratificado ciliado. Mas o que ela indica aqui? O que é comum a todos eles? A densidade celular. Todos os epitélios de revestimento, eles possuem o quê? Uma alta densidade celular e, ao mesmo tempo, uma justaposição celular. O que é a justaposição? Significa que essas células elas estão altamente aderidas umas às outras, com uma quantidade de substância intercelular extremamente reduzida. A gente praticamente não tem espaço entre essas células. Essas células estão altamente aderidas umas às outras. E elas estão altamente aderidas umas às outras devido às especializações de membrana laterais. Ao quê? Aos complexos juncionais e à grande quantidade de desmossomos, que é o que a gente tem aqui, ó. Esse é um epitélio estratificado, grande quantidade de células altamente aderidas umas às outras e abaixo o tecido conjuntivo. Outra característica extremamente importante dos epitélios de revestimento é que eles não recebem suprimento sanguíneo de forma direta. Por quê? Porque eles são avasculares. Eles vão receber nutrientes e vão eliminar metabólitos por um processo de difusão através de vasos sanguíneos que são localizados no tecido subjacente, que é o tecido conjuntivo. Então, esse vaso sanguíneo aqui, ó, ele faz parte do tecido conjuntivo e, por difusão, ele vai levar os nutrientes para as células, aqui exemplificando uma célula de um epitélio de revestimento. É que vai chegar, então, no epitélio de revestimento. Assim como por difusão, essa célula, no sentido contrário, vai eliminar os seus metabólitos para esse vaso sanguíneo. Então, eles são avasculares. Existem dois sentidos de movimento que podem ocorrer para que ocorram os transportes de íons e de fluidos em diferentes direções, dependendo do tecido. Quando esse transporte ele ocorre no sentido do lúmen, como a gente está vendo aqui, ó, do lúmen para os vasos sanguíneos do tecido conjuntivo, esse sentido de transporte é dito como absorção. Quando a gente tem o sentido de transporte no sentido contrário, ou seja, do vaso sanguíneo, passa por entre as células, passa por dentro da célula e chega no lúmen, esse sentido é dito como secreção. Como a gente vê aqui, ó,
As junções de oclusão, elas são extremamente importantes e são necessárias para manter o quê? A compartimentalização e o controle da distribuição de íons. Tá? Continuamos no próximo link, onde a gente vai ver a sequência de slides.